Você já reparou como a maioria das pessoas vive dizendo: um dia eu começo, quando eu estiver pronto, quando tudo se encaixar. Mas esse um dia nunca chega. Porque a verdade é simples e dolorosa. A vida não vai esperar você se sentir pronto. Enquanto você espera a coragem, o tempo passa. Enquanto você prepara o momento ideal, a oportunidade se dissolve. E o que era medo de falhar vira arrependimento por nunca ter tentado. Marco Aurélio escreveu algo que soa como um despertar brutal. Não perca tempo discutindo o que é um homem bom. Seja um. Ou seja, pare de planejar o ideal. Comece o possível. O estoicismo nos ensina que a ação vem antes da confiança. Você não age porque está confiante, você fica confiante porque age. A mente sempre vai tentar te convencer a esperar. Ela dirá que é muito cedo, que falta preparo, que não é o momento certo, mas como dizia Epicteto, você não controla o tempo, apenas o que faz com ele. E é isso que separa os que constroem uma vida sólida daqueles que vivem presos na promessa de um amanhã melhor. Hoje, você vai entender o código oculto dos estoicos sobre o tempo e a ação, e descobrir por que o maior poder que um ser humano pode ter é agir mesmo sem estar pronto. A maioria das pessoas acredita que precisa se sentir confiante antes de agir, mas os estoicos sabiam que isso é uma ilusão, porque a confiança não precede a ação, ela é o fruto dela. Pense nisso. Você não aprende a nadar lendo sobre natação. Você aprende entrando na água, mesmo tremendo. O mesmo vale para a vida, para o projeto que você adia, para a conversa difícil que evita, para o sonho que você sempre posterga porque ainda não está pronto. Marco Aurélio escreveu algo que corta como uma lâmina. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Ou seja, você não controla o resultado, apenas a decisão de tentar. E é nesse simples ato de tentar que o medo começa a perder força. Os estoicos não esperavam a emoção certa para agir. Eles agiam independente da emoção, porque sabiam que a mente é volátil, mas o dever é constante. Sêneca dizia: enquanto esperamos viver, a vida passa. Essa é a tragédia silenciosa de quem espera se sentir preparado. A vida continua, mas a pessoa fica parada. O erro fatal é acreditar que a ação vem depois da segurança. Mas o verdadeiro estoico entende o contrário. A segurança nasce da ação disciplinada. E quanto mais você age, mais percebe que o medo não era um muro. Era apenas uma sombra projetada pela inércia. Então não espere estar pronto, espere estar vivo, e isso já basta. Entre todas as frases escritas por Marco Aurélio, há uma que parece ter sido feita para quem vive esperando o momento certo. Pare de se distrair. Não é que você tenha pouco tempo, é que desperdiça muito. Essas palavras têm mais de 1800 anos, mas soam como se tivessem sido escritas hoje. Para nós, que vivemos mergulhados em distrações, esperando que o momento ideal chegue, enquanto o tempo, silenciosamente, vai embora. Marco Aurélio não estava falando sobre pressa, ele estava falando sobre presença. O estoico não se apressa para viver o futuro, ele se compromete totalmente com o agora. O dever do agora é o princípio mais subestimado da filosofia estoica, porque ele nos lembra que tudo o que realmente existe é este instante. Você pode se arrepender do passado, pode sonhar com o futuro, mas só pode agir aqui. Epicteto dizia que quem vive adiando as decisões vive como um escravo do quando, do um dia, do talvez. E essa escravidão é invisível, mas real. Ela drena energia, destrói disciplina e mata sonhos. O dever estoico não é vencer o mundo, é vencer a própria hesitação. O agora é a única arena que o destino te concedeu para agir. E cada vez que você se entrega à dúvida,
você abdica do poder que tem neste exato segundo. Marco Aurélio governava um império inteiro, mas jamais perdeu de vista essa verdade simples. Faça o que precisa ser feito, e faça agora, porque o tempo não perdoa a indecisão, e o universo não pausa para quem hesita. A ação, no estoicismo, não é uma pressa cega, é respeito pelo tempo que lhe foi dado. A maioria das pessoas acredita que coragem é a ausência do medo. Mas para os estoicos, coragem é justamente o oposto, agir apesar dele. O medo nunca desaparece por completo. Ele apenas muda de forma, e, na verdade, ele deve existir. Porque o medo é o lembrete de que você está entrando em território de crescimento. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Esse é o coração do paradoxo estoico. O sábio não é aquele que vive sem emoções, mas aquele que não é escravizado por elas. O medo vai tentar te proteger, mas também vai tentar te paralisar. E é aqui que entra a diferença entre o comum e o disciplinado. O comum espera o medo passar. O disciplinado age enquanto o medo fala. Sêneca chamava isso de agir na tempestade interior, porque o domínio de si não acontece em momentos de calma, mas quando você escolhe o dever acima do desconforto. Quando você se move mesmo tremendo, você prova à sua mente que ela não está no comando. E a cada passo, o medo perde um pouco do seu império sobre você. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Antes de grandes decisões, ele escrevia para si mesmo: você nasceu para agir, não para temer. A coragem estoica não é barulhenta. Ela é silenciosa, firme, quase invisível, mas muda tudo por dentro. Porque quando você age mesmo com medo, você não apenas conquista algo fora, você conquista a si mesmo. E essa é a vitória mais profunda que o estoicismo promete. Não vencer o mundo, mas vencer as próprias emoções destrutivas. Quando você se sente travado, indeciso, sem saber por onde começar, há uma técnica estoica poderosa que pode mudar tudo. Simples, mas transformadora. Os antigos chamavam isso de ação mínima racional. Marco Aurélio praticava isso todas as manhãs. Ao invés de ser dominado pela sensação de peso das tarefas do dia, ele fazia uma pergunta que mudava completamente sua postura. O que é o próximo passo que depende só de mim? Essa pergunta é um antídoto contra a paralisia mental, porque a dúvida, na maioria das vezes, não vem da falta de capacidade. Vem da tentativa de controlar tudo antes mesmo de começar. O estoico sabe que a mente se perde quando pensa demais e age de menos. Então, ele reduz a complexidade do mundo a uma única decisão prática. Qual é o próximo movimento que posso fazer agora? Pode ser algo pequeno, uma ligação, um esboço, uma frase escrita, uma conversa iniciada. Porque o estoicismo ensina que o impulso da ação quebra o domínio da inércia. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Esse é o ponto. Agir mesmo minimamente muda o estado interno, o corpo se move e a mente acompanha. A dúvida perde força e o medo se dissolve na experiência. A ação mínima racional é o primeiro tijolo de qualquer grande construção. E quem entende isso não precisa de motivação para agir, precisa apenas de clareza e disciplina. Você não precisa dominar o caminho inteiro, precisa apenas dominar o próximo passo, e o próximo, e o próximo. No fim, é assim que os grandes estoicos viviam, sem pressa, sem espera, apenas constância. E é assim que você vence a dúvida, fazendo o que pode agora. A verdade é simples e inegociável. A vida não vai esperar você se sentir pronto. O tempo não faz pausas por causa do seu medo. O mundo não desacelera porque você duvida. E o destino não pede sua permissão para acontecer. Mas aqui está a boa notícia.
Você não precisa estar pronto, precisa estar presente. O estoicismo nos ensina que o que separa o homem comum do sábio não é o número de certezas que ele tem, mas o número de vezes que ele age mesmo na incerteza. Marco Aurélio viveu em meio a guerras, traições, pestes e perdas, e ainda assim escrevia todos os dias. A única coisa que o homem pode perder de verdade é o agora. Essa é a essência do código estoico. A força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de seguir em frente apesar dele. Não espere o cenário perfeito, a motivação certa ou o sinal divino para começar. Eles nunca virão, porque o sinal é este momento. Tudo o que você tem é agora. E tudo o que o agora precisa é que você haja. Lembre-se, a coragem nasce no instante em que você decide não adiar mais. E quando você der o primeiro passo, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. Aplique o que aprendeu hoje. Dê um passo, por menor que seja, em direção à vida que você quer viver. E se essa mensagem te tocou, compartilha, comente aqui. Eu escolho agir hoje. E se inscreva para continuar aprendendo o que os estoicos realmente sabiam sobre força, tempo e liberdade interior. Porque a vida não espera, mas o seu despertar pode começar agora.